Boa noite a todos e todas que nos assistem pela plataforma Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Foro Inteligência. Sou Paulo Esteves, pesquisador do BRICS Policy Center e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e um dos curadores do Foro. O Foro Inteligência é fruto da parceria entre Insight Comunicação e o BRICS Policy Center, um espaço criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para os desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas da atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam o grupo BRICS, China, Rússia, Índia e África do Sul. O tema da conversa de hoje é o papel do judiciário e a competência da União e dos Estados na política sanitária. Para tratar do tema, contamos com a presença de dois convidados, Daniel Weiliang Wan, professor de Direito da FGV de São Paulo, e Otávio Ferraz, professor de Direito, co-diretor do Transnational Law Institute no King's College de Londres e Global Fellow da própria FGV de São Paulo. Também estão presentes conosco Christian Lynch, cientista político e editor da Insight Inteligência, e Márcio Scalercio, historiador e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC, ambos curadores do Foro Inteligência. Para fechar nossa bancada, contamos com a presença de Stefânia Barbosa, debatedora convidada. Stefânia é professora de Direito Constitucional da Federal do Paraná e do mestrado em Direito da Uninter. Com isso, eu já dou boa noite a Christian Lynch, que vai coordenar os trabalhos de hoje, e lhe passo a palavra. Christian, boa noite, você tem a palavra. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Stefânia. E boa noite, especialmente aos nossos convidados que aqui estão, o Otávio e o Daniel. O tema de hoje é um tema muito complexo, né? Não que os outros não sejam, enfim, nos outros episódios do no nosso webinar e nos futuros, mas eu acho que o episódio de hoje, além da sua grande atualidade, né? Enfim, ele é complexo na medida em que ele envolve procurar compreender as diversas distintas competências da União dos municípios na Constituição. Aparentemente parece um negócio simples, mas a gente sabe que esse tem sido um tema profundamente politizado, né? No cabo de guerra que se estabeleceu no Brasil hoje em dia, né? E, em segundo lugar, tem a questão da responsabilidade a respeito da questão da vacina. Então, devido à complexidade dessa questão, é que nós temos hoje não um, mas dois, né, grandes convidados, grandes especialistas no tema para poder elucidar essa questão, e na nossa bancada também né? A gente tem o Daniel, a gente tem o Otávio e tem a Stefânia, que também, enfim, vai nos ajudar aí a tentar debater a questão do direito constitucional. Eu queria saudar, então, mais uma vez os nossos convidados, Daniel e Otávio, e queria propor o seguinte: eu tenho a impressão de que tem uma certa ordem lógica aqui na apresentação, né, que a gente primeiro tem que compreender o quadro constitucional, um pouco da divisão das tarefas no esquema federativo brasileiro, né, da competência, acho que é comum, né? Esqueci a diferença de comum para concorrente. Mas, enfim, a competência é comum. Acho que a gente podia começar com o Daniel e continuar com o Otávio, né? Eu acho que a gente desce aí do direito constitucional para o direito civil, responsabilidade civil, se ainda não estou completamente gagado no meu jurismo, né? Então, vamos começar assim? Vamos dar a palavra para o Daniel. O Daniel fala aí, tem toda a palavra aí, uns 10, 15 minutos. Depois a gente passa a palavra para o Otávio. A gente faz a roda para a Stefânia. Aí a gente faz a nossa roda, uma roda vivíssima aqui. Tá bom? Daniel, você tem a palavra, querido. Bem-vindo, obrigado. Christian, muito obrigado. Queria cumprimentar você, Christian, Márcio, Paulo, Stefânia, outros colegas da mesa, né? Lia, Kelly, Natália e o meu amigo Otávio Ferraz, que deve estar madrugando agora aí em Londres, né, para participar desse evento. O Otávio não só é meu amigo, como é meu professor, em grande medida meu mentor também, então é sempre um privilégio poder compartilhar um espaço com ele, fazer esse debate. Eu tenho uma apresentação para compartilhar, tá? Eu vou falar sobre a jurisprudência do STF em matéria de políticas de resposta à Covid-19. Eu tenho aqui um argumento, e eu estou super aberto a ser corrigido, a ser confrontado, mas o meu argumento é que é impossível entender as respostas do Estado brasileiro à Covid-19 sem entender o que tem sido a jurisprudência do STF nesse assunto. A jurisprudência do STF, em grande medida, ela formata, ela traz alguns limites, ela traz ou potencializa algumas respostas do Estado brasileiro à Covid-19. Eu acho que é importante, antes de falar de STF especificamente, lembrar que não é uma surpresa
que haja uma grande judicialização em torno do tema da Covid-19. Né? No modelo constitucional brasileiro, dificilmente tem um tema de grande relevância econômica, política ou social que não passe em algum momento pelo STF, pelo judiciário, pelo menos. E no caso da Covid não seria diferente. A Covid ela é uma tragédia, traz enormes perdas em todos os sentidos, e as respostas à Covid elas também trazem ônus, também trazem frustrações e inquietações. Então, tudo isso pode gerar conflitos, e esses conflitos, algumas vezes, se tornam litígios judiciais que são levados por uma resolução via judiciária. Tá? Então, isso não era uma surpresa que houvesse muita judicialização em torno do tema. Mas acho que existem outros aspectos que tornam essa judicialização ainda mais frequente e ainda mais relevante. Né? Acho que um deles é o conflito federativo. Desde o começo da pandemia, houve um confronto muito grande entre o governo federal e diversos estados, e esse confronto ele precisa ser resolvido, ou muitas vezes precisa ser resolvido, e a solução ela passa pelo judiciário, em particular pelo Supremo Tribunal Federal. E eu acho que um outro aspecto também, e aqui, de novo, estou aberto para conversar, um outro aspecto é o fato de que o governo federal nem sempre pauta suas respostas pela evidência científica ou por consensos da comunidade científica, o que causa uma série de preocupações e também de tentativas de limitar o governo federal, a atuação e a omissão do governo federal via poder judiciário. Então, tudo isso torna o judiciário não só bastante acionado em matéria de Covid, mas dá ao judiciário um enorme protagonismo nessa matéria, e em particular ao STF. Eu não tenho como falar sobre toda a jurisprudência do STF em matéria de respostas à Covid. Eu estou fazendo um levantamento com colegas na GV e são mais de 5.000 decisões. É um pouco diferente do levantamento feito pelo próprio STF, mas são 5.000 decisões, não tenho como falar de 5.000 decisões aqui. Então, o que eu vou fazer é falar de algumas decisões em 3 temas-chave em matéria de respostas à Covid-19. Distanciamento social, requisição de bens e vacinação. E esses temas não só são importantes substancialmente, né, materialmente, mas também eu acho que olhando esses temas a gente consegue identificar alguns traços da jurisprudência do STF que vão se repetir, vão se reproduzir em outros temas também. Eu vou começar com medidas restritivas de prevenção de contágio, né, as medidas não farmacológicas. Logo no início da pandemia, lá para março, diversos estados impuseram medidas de prevenção de contágio, medidas de distanciamento social, sobretudo relativas a fechamento de comércio, fechamento de qualquer atividade, ou de muitas atividades que envolvam aglomeração, contato social. E isso também, logo de sair, teve a oposição do governo federal, em particular, da pessoa do presidente. E lá para março já teve uma medida provisória que dava ao presidente o poder de determinar quais são os serviços públicos e atividades essenciais que poderiam funcionar mesmo quando decretadas medidas restritivas. Se isso tivesse passado, isso limitaria muito a capacidade de governos estaduais e municipais de responderem à pandemia, porque governos estaduais poderiam impor medidas restritivas mais severas, mas o presidente, via decreto, poderia ampliar, inflacionar o conceito de serviço público e atividade essencial e, de alguma maneira, neutralizar a capacidade dessas medidas de reduzirem o contato social e, consequentemente, o contágio. Mas o STF, nessa ADI 6341, que serve de leading case para diversas outras decisões, o STF ele entende que, olha, existe sim competência da União para legislar sobre essa matéria, mas isso não exclui a competência concorrente dos estados e suplementá-las, considerando as suas especificidades locais. Na prática, isso significou dar a estados e municípios a última palavra sobre o que abre e o que fecha. Tá? Então, o STF ele aqui garante a estados e municípios um espaço de autonomia, um espaço bastante grande de autonomia de determinar quando impor medidas de prevenção de contágio e com que intensidade essas medidas vão ser impostas. E o STF, também nessa decisão, vai bater muito na tecla da importância de que agentes públicos considerem a evidência científica. E o STF ele menciona várias vezes, especificamente,
as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Bom, a DPF 672, ela vem quase na mesma época da 6341, e ela tem um pedido que é parecido, que ela pede que se determine ao presidente da República que se abstenha de praticar atos contrários às políticas de isolamento social adotadas pelo Estado e municípios. E isso é concedido pelo STF na mesma linha da ADI 6341. O Estado, o governo federal pode legislar, mas estados e municípios também. Na prática, isso significou que estados e municípios têm a última palavra, né? Teve diversas ações que testavam um pouco, assim, é concorrente, mas qual prevalece? O STF ele sempre tendeu a favorecer estados e municípios. Mas tem um segundo pedido aí, que era para determinar a implementação imediata de medidas econômicas de apoio aos setores mais atingidos pela crise. E esse segundo pedido, o STF diz não. Ele diz não porque entende que cabe ao governo federal adotar medidas de combate. Não cabe ao STF determinar quais medidas o governo federal deve adotar para combater a pandemia. E aqui tem uma segunda característica, na verdade uma terceira. Né? A primeira é garantir um espaço de autonomia para estados e municípios. Segundo, foco em ciência. E aqui tem uma terceira, que é uma certa hesitação do Supremo Tribunal Federal de impor a realização de medidas muito complexas. E por medidas muito complexas, eu entendo medidas que requerem um conhecimento muito amplo e especializado, medidas que são de implementação difícil e complexa, e medidas cujas consequências são mais difíceis de se prever. Né? Então, por exemplo, impor medidas econômicas, quais medidas, para quais grupos, qual que é o tamanho dessas medidas em termos de orçamento, quem são os setores mais atingidos, ou seja, imagina que para você criar medidas econômicas, você provavelmente precisaria juntar uma série de ministérios para fazer essa política. Será uma política muito complexa, e o STF ele hesita aqui. A gente vai ver que isso se repete em alguns outros momentos. Na DPF 811, o STF manteve, por maioria, a restrição temporária de atividades religiosas presenciais em São Paulo. E o argumento na DPF 811 também vai na linha da 6341 e da DPF 672, que, olha, é competência do Estado determinar o fechamento. Então, o Estado está exercendo o seu poder, ele está exercendo o seu poder fundamentado em dados técnicos e científicos. A STF menciona muito que isso não foi uma medida arbitrária, mas foi produto de bastante reflexão e bastante análise. Então, de novo, batendo na tecla da ciência. Então, quando a gente olha para medidas restritivas, a gente vê, de novo, esses três traços que eu apontei. Proteção no espaço de atuação para estados e municípios, foco em ciência e uma certa hesitação em impor medidas muito complexas. Requisição de bens. Tá? Aqui, requisição de bens, para quem não está muito familiarizado com o direito, é o Estado fazer uso de bens privados, dá direito depois a indenização pelo proprietário, tá? Em momentos de emergência. Então, o Estado ele pode requisitar um bem privado, fazer uso do bem privado em momentos de emergência. Não é roubo, não é expropriação, tá? Isso é previsto pela Constituição. Mas aqui nessa DPF 671, o que o PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade, estava pedindo é que o SUS requisitasse todos os leitos hospitalares existentes no Brasil, públicos e privados. Como a gente sabe, existe uma enorme desigualdade em saúde no Brasil. Essa desigualdade é bastante marcada na separação entre sistema público e sistema privado. No início da pandemia, cerca de metade dos leitos existentes no Brasil eram do SUS e a outra metade era do sistema privado. Né? Mas o sistema público ele é de 100% da população, mas assim, de fato, 75% usa exclusivamente o SUS, e o sistema privado é 25% da população. Então, você tinha 50% dos leitos para 75% e outros 50% para 25%. E essa ação, essa DPF, ela tentava resolver esse problema criando uma lista única, uma fila única para todos os leitos. Então, você seria atendido de acordo com o seu lugar na fila, com suas condições clínicas, independente se você tem dinheiro, independente se você tem plano de saúde. Haveria apenas uma fila única. E o STF ele nega esse pedido.
ele vai falar que a requisição é discricionariedade do executivo, não pode o STF impor, e, sobretudo, não pode o STF impor uma medida tão geral, quando, na verdade, a requisição ela depende do caso concreto. E a decisão do STF tem apoio dos governos estaduais. Os governos estaduais pedem para o STF não julgar procedente essa DPF. Por quê? Porque essa requisição significaria transferir a gestão dos leitos estaduais para o governo federal. Né? No Brasil, se não a maior parte, pelo menos uma boa parte, dos hospitais públicos são geridos por secretarias estaduais. Então, essa fila única seria, de alguma maneira não, seria efetivamente tirar o poder dos governos estaduais de gerirem seus leitos hospitalares. Então, aqui você tem, de novo, a STF hesitando em impor medidas muito complexas, do tipo, faça uma fila única, requisite todos os leitos de hospital, e o governo e o STF com uma preocupação em garantir o espaço de atuação de governos estaduais. A ADI 6362, ela vai num outro sentido, de tentar limitar a capacidade do poder público de requisitar bens. Né? A Confederação Nacional de Saúde, ela pede, na verdade, que o STF interprete a 13979 de forma a determinar que toda requisição feita por governos estaduais e municipais precisaria da aprovação do Ministério da Saúde. E o STF vai falar que não. Por quê? Porque você sujeitar a requisição estadual e municipal a uma autorização do Ministério da Saúde violaria a divisão de competências. Né? Isso infringiria a competência de governos estaduais e municipais de exercitarem sua própria política, de realizar, executarem a sua própria política. E aí o STF vai falar que a requisição é uma decisão discricionária das autoridades, e o judiciário ele tem que ir com muito cuidado na hora de rever esse tipo de decisão, sobretudo decisões que são tomadas em situações de urgência. E o STF também vai falar da inviabilidade prática de pedir tal coisa. Né? Imagina toda a estrutura que você precisaria ter no Ministério da Saúde para avaliar todos os pedidos de requisição feitos por todos os estados e os mais de 5.000 municípios que existem no Brasil. Então, o STF ele vai tomar bastante cuidado para não impor medidas que são muito complexas e em proteger o espaço de atuação de estados e municípios. Desculpa se eu estou indo um pouco rápido demais, eu sei que meu tempo é curto, mas qualquer coisa a gente pode voltar depois. E aqui a gente vai para a vacinação. Essa DPF ela é muito interessante porque ela nasce de um tweet do Bolsonaro em que ele fala que não vai comprar a vacina chinesa do Dória. E essa ação ela vem com o pedido, primeiro, que se apresente um plano de vacinação, que o presidente falou que não ia comprar a vacina do Dória, mas também não tinha o seu plano de vacinação, e pede um compromisso da compra da Coronavac pelo governo federal e de todas as vacinas registradas. Então, pede-se que o STF obrigue o governo federal não só a apresentar um plano, mas a comprar a Coronavac e todas as vacinas registradas. Nessa DPF teve um voto, que é o do ministro Lewandowski, em que ele condena a União a entregar um plano para aquisição e distribuição de vacinas e fala que a seleção de vacinas deve se pautar por critérios científicos e econômicos. Mas o ministro ele não vai tão longe a ponto de mandar o governo federal comprar a Coronavac ou comprar vacinas registradas. Então, aqui, de novo, né, é o STF hesitando em impor medidas muito complexas. Mas o que o STF fez aqui é algo muito interessante. A gente vai ver em outros casos também. Se, por um lado, o STF ele hesita em impor medidas muito complexas, ele compensa isso com uma atuação que a literatura vai chamar de uma atuação dialógica. Então, o Lewandowski, nesse caso, não falou, você tem que comprar a Coronavac, você tem que comprar a vacina XYZ. Mas ele fala, você precisa me entregar um plano. E você precisa me explicar qual que é o seu planejamento, o que você pretende fazer. Então, nessa atuação dialógica, o judiciário não fala o que tem que ser feito, mas ele pede transparência, pede justificativa e o judiciário monitora a forma como a política está sendo executada. Então, para ações muito complexas, o STF, se às vezes ele hesita, às vezes ele também compensa com uma atuação dialógica. E no guarda-chuva dessa DPF 754,
diversos pedidos foram feitos nessa linha de exigir transparência, exigir justificação. Então, houve pedido para entrega do cronograma, né? Havia um plano, mas não havia um cronograma. O STF falou, me dá um cronograma. Pedido para informar a quantidade de agulhas e seringas no estoque. Divulgação da ordem de prioridade para vacinação, que está bastante bagunçado na segunda versão do plano da política nacional. Então, é uma atuação dialógica que ela vem como uma forma, talvez, de compensar a sua hesitação em impor medidas muito complexas. E quando eu uso hesitação, eu não estou usando necessariamente no sentido de crítica. Acho que existem boas razões para o STF, de fato, hesitar em impor medidas muito complexas, em assuntos que talvez ele conheça muito pouco, assuntos que ele vai ter uma dificuldade de monitorar a execução e assuntos cujas consequências ele não consegue controlar. Então, acho que é uma medida em um julgamento de valor. A ADPF 770 e 6586, elas são também muito importantes, porque aqui o STF garante a possibilidade de que estados e municípios tenham sua própria política de vacinação e, se for o caso, inclusive, de impor vacinação obrigatória. Tá bom? E por que esses casos eles são importantes? Porque aqui o STF ele traz uma inovação. Acho que essa é uma inovação que, na verdade, já estava na 13979, né, na lei da Covid, mas o STF confirma esse entendimento da possibilidade de estados e municípios terem suas próprias políticas. Por que isso é uma inovação? Porque desde a década de 70, assim, desde 75, a política de vacinação no Brasil ela sempre foi muito centralizada no Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que decide quais vacinas vão ser compradas. Aqui o STF abre a possibilidade de estados e municípios terem suas próprias políticas. E isso é uma grande inovação, mas é produto também do contexto. Havia uma grande discussão em torno da compra ou não da Coronavac por parte do governo federal, e havia o risco do governo federal não querer comprar a Coronavac, o que poderia trazer um enorme prejuízo para a política de vacinação. E essa decisão do STF, essas decisões do STF, elas abrem um caminho para políticas estaduais. Então, se a Coronavac não entrasse na política nacional, o Estado de São Paulo poderia ter sua própria política, e o Estado de São Paulo já estava negociando com outros estados, outros municípios, para a venda da vacina produzida pelo Butantan. Então, aqui também na vacinação, a gente vê uma preocupação em garantir o espaço de atuação de estados e municípios, há um foco bastante grande em ciência, tá? E uma, de novo, hesitação em impor medidas muito complexas. E eu acho que são essas as conclusões gerais que eu tiro daqui. A gente depois pode falar sobre outros assuntos, eu não sei como é que eu estou de tempo. Então, o STF ele age de forma a preservar a capacidade de atuação dos estados e municípios, da centralidade da informação científica. Ele hesita em impor medidas muito complexas, ele age pontualmente, mas em alguns casos ele opta por uma atuação dialógica, né? Eu já vou terminar, mas só queria dar mais um exemplo desse terceiro ponto, que foi o caso de Manaus, né? Teve toda a tragédia de Manaus, que depois virou uma tragédia nacional, e teve uma série de ações que pediam uma intervenção, mas que o STF impusesse ao governo federal uma atuação mais incisiva em Manaus. Então, numa das ações, o pedido era de mandar oxigênio, construir hospital de campanha, decretar lockdown, inclusive com o uso da Força de Segurança Nacional, e a transferência de médicos do programa Mais Médicos. O STF ele só concede o primeiro, que é a entrega de oxigênio. Para os outros, ele não concede. E isso está dentro dessa lógica que eu observei, né? Porque uma coisa é você entregar oxigênio, tá? É um objeto muito específico. Você vai lá, entregou oxigênio, cumpriu a decisão, acabou. Agora, construir um hospital de campanha é outra coisa, né? Onde você vai construir, com que equipamento, com que material, com que profissionais. Imagine a logística que é para decretar um lockdown numa cidade. E a transferência de força de trabalho médico, né? De onde você vai tirar esses médicos? Será que eles vão fazer falta do lugar de onde eles vão sair? Ou então você vai mudar toda a regulação da profissão médica no Brasil? Ou seja, eram medidas mais complexas e o STF ele hesita. Então, ele manda entregar oxigênio, não concede os outros pedidos,
mas ele faz a atuação dialógica. Ele pede para o governo federal um plano para a sua atuação em Manaus, para resolver o problema específico de Manaus. Então, ele manda fazer algo muito específico, hesita em mandar fazer coisas muito complexas, mas ele faz uma atuação dialógica, uma atuação que pede transparência, justificativa, e ele monitora a política. Então, desculpa se eu corri demais, preocupado com o tempo, mas qualquer coisa eu volto depois da apresentação do Otávio, durante a nossa mesa. Então, obrigado pela atenção e fico à disposição. A gente que agradece você. Foi uma ótima exposição, porque botou os pingos nos is, um assunto que é muito complicado, né? Não foi só uma aula de constitucional, mas também da jurisprudência constitucional, que foi, enfim, desenrolada aí de 1 ano e meio para cá, né? Eu ia deixar uma pergunta no meio do caminho rapidissimamente, mas é engraçado que a pergunta que eu ia fazer é a mesma pergunta que o Rafael Assis Alves colocou no chat, que eu tinha ouvido de um colega meu, que era o procurador do Estado, que disse o seguinte, que a interpretação da União, em geral, do STF, é unionista em matéria de competência comum, né? E que, supostamente, agora ele teria feito uma espécie de... Ao invés da jurisprudência ter ficado unionista, ela ficou estadualista. Quer dizer, estadualista ou municipalista e tal, né? E se isso é verdade ou não é? Isso que ficou na minha cabeça. E, curiosamente, o Rafael fez a mesma pergunta que eu ia fazer na frente. Como a gente está com 2 convidados aqui, eu não sei se a gente vai conseguir rodar 2 vezes, aí eu já vou deixando aí para você pensar se tem resposta para isso quando a gente voltar para você. Tá? E aí o incontinente passa para o Otávio. Otávio, o que a gente faz com o pessoal aí que não quer dar aquilo que a gente quer botar no braço? Bom, primeiramente, agradeço o convite para participar, né, dessa discussão, desse debate. Apesar de já ser quase meia-noite daqui, isso é sempre um prazer para mim ser convidado para falar aí no Brasil. São os únicos convites que eu aceito sem pensar, como eu costumo dizer. No passado ainda incluí uma viagem, né, que era sempre bom também, né? Nos tempos atuais é por Zoom, mas continua sendo muito prazeroso. Então, muito obrigado pelo convite aí para vocês. E é um prazer estar na mesa com os colegas. E o Daniel Wang foi muito gentil, como sempre, né? Dizendo que eu fui professor, mentor, mas, na verdade, faz muito tempo que eu já aprendo muito mais com o Daniel do que ele aprende comigo, né? E hoje não foi diferente. Eu já notei aqui todas esses comentários que ele fez sobre a judicialização da pandemia. É um tema que nós dois estudamos, judicialização, e ele já trouxe vários comentários interessantes aqui. Mas eu vou falar sobre responsabilidade. Na verdade, eu não vou focar só em vacina, eu vou falar de vacina também, mas a responsabilidade é pela resposta à pandemia, né? E eu fiz uma pergunta mais coloquial que eu coloquei no vídeo, acho que eu mandei no Twitter também. Alguém vai pagar pelas mortes da pandemia, né? E para colocar em termos mais técnicos, essa é a pergunta da responsabilidade. Alguém vai ser responsabilizado por essas mortes? E essa é uma discussão, a apuração da responsabilidade, que vai ocorrer e já começou a ocorrer ao redor do mundo democrático, né? É inevitável, toda vez que eventos que causam perda de tantas vidas acontecem, que quando a crise passa ou diminui, ou mesmo antes de acabar, como é o caso agora, né? Parece inacabável essa crise, aqui já estão falando também em outra onda, que é inevitável que os prejudicados demandem naturalmente uma apuração de responsabilidades, né? Seja simplesmente para entender o que ocorreu e evitar repetições no futuro, né? Ou seja para punir os eventuais responsáveis. Então, em países democráticos, essa demanda é difícil de reprimir e de não atender de alguma forma, ainda que não completamente, ou com atraso, ou com imperfeições, mas é impossível escapar da questão da responsabilização em países democráticos, né? Agora, se a responsabilidade vai ficar estabelecida ou não, a responsabilidade de governos e governantes, e se esses vão receber algum tipo de sanção, aí só a história vai dizer, né? E vai demorar
pode demorar um pouco para sabermos. No campo da saúde, as grandes catástrofes da história, como o escândalo da talidomida ou a transfusão de sangue contaminado por HIV, que aconteceu em vários países, levaram décadas para ser resolvidos, né? Eu fui checar hoje, para preparar para essa fala, o escândalo da talidomida só em 2012 ele teve uma resolução aqui na Inglaterra. E o escândalo é lá da década de 50 e de 60. Talvez algum dos ouvintes aqui nem saibam o que é, né? Porque já vai desaparecendo da memória, mas era uma medicação que causou danos aos fetos e as crianças nasceram com defeitos e tudo na década de 50 e 60. Só em 2012 foi resolvido. O da transfusão de sangue contaminado por AIDS também levou décadas. Agora, aqui no Reino Unido, no fim do ano passado, eles chegaram a uma resolução para indenizar as pessoas que foram vítimas, né, de transfusão de sangue contaminado pela AIDS. Com o Covid-19, eu imagino que pode acontecer o mesmo, mas talvez não demore tanto como no passado. Eu acho que nesses tempos acelerados, né, que nós vivemos, onde o acesso à informação agora é praticamente imediato, né, rápido, mais fácil, e a manifestação de opiniões também, talvez a apuração de responsabilidade em relação à resposta à pandemia se dê de forma mais rápida, pelo menos a apuração, né, não a responsabilização efetiva. E já há sinais que isso esteja acontecendo, né? Então, para citar o Reino Unido de novo, o parlamento já está investigando a resposta do governo à pandemia desde dezembro de 2020. Já tem um inquérito público que é mais robusto aqui do que as CPIs, né? Que já está prometido pelo governo para o começo do ano que vem. Há uma enorme pressão para que comece ainda antes. Na França, a Corte de Justiça da República já abriu um inquérito lá em julho de 2020 para apurar a responsabilidade do ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, da ex-ministra da Saúde Agnès Buzyn e do atual ministro Olivier Véran, e já tem vários inquéritos acontecendo lá. Então, como eu disse, nos países democráticos isso é inevitável e já está acontecendo, talvez, com uma rapidez inédita na história, né? As outras crises, os outros desastres de saúde demoraram muito mais para chegar nesse estágio. E até o Brasil, né, que, apesar da classificação como democracia, está ficando cada vez mais nebulosa, né, nos tempos atuais, já temos uma CPI acontecendo lá no Congresso. E é no Brasil, claro, que eu vou focar minha fala hoje, e o que eu quero fazer nesse tempo aí praticamente relativamente pequeno, né, algumas observações sobre a potencial responsabilidade do governo federal e do seu líder, né, o presidente da República, em relação à resposta à pandemia. Não é meu objetivo fazer um libelo acusatório ou exprimir uma opinião definitiva sobre responsabilização, mas sim relembrar alguns fatos que já são notórios e bem documentados e mostrar como, ao menos em princípio, eles se encaixam nas hipóteses de responsabilização jurídica, tanto civil como criminal. E antes de passar para falar sobre a responsabilização civil e criminal mais específica, é importante talvez lembrar para quem nos ouve que há diferentes tipos de responsabilidade, né? Não há só a responsabilidade jurídica. Há a responsabilidade moral, há a responsabilidade política e há a responsabilidade jurídica. Eu não vou falar aqui sobre crimes de responsabilidade de natureza e sanção política, que no Brasil é a questão do impeachment, nem de responsabilidade moral. Não porque não sejam importantes. São, claro que são, mas porque não há tempo e são mais debatidos. Eu acho que a questão da responsabilidade jurídica, como o Christian já falou no começo, ela é mais complexa, talvez. Tem mais detalhes aí, então vou focar nela e acho que é o foco da nossa discussão de qualquer maneira. E só para terminar essa parte mais de esclarecimento, ela pode ser civil, e talvez vários já saibam, mas é bom sempre repetir que a responsabilidade civil é pelo chamado ato ilícito que causa danos a alguém e gera uma obrigação de indenizar.
no âmbito civil. E tem a penal, que é por crimes comuns e podem levar à prisão ou ao pagamento de uma multa. Agora, já ficou claro pela exposição do Daniel que a competência e responsabilidade para adotar medidas contra a Covid no Brasil ela é concorrente, ou seja, ela pertence ao mesmo tempo aos governos federal, estadual e municipal, e o STF, ele, na minha opinião, simplesmente confirmou isso. Eu acho que o que é complexo, Christian, que você falou ali no começo, é como você divide essa responsabilidade que na Constituição foi atribuída a 3 entes diferentes, na prática ali, né? E isso, na dinâmica do SUS, é feito através de negociações, que eles chamam de tripartites, que envolve federal, governo federal, estadual e municipal, ou bipartites, que envolve governo estadual e municipal, e aí sempre tem conflito, discussão, desacordo, quem vai ficar com o quê, quem tem dinheiro para fazer o quê, etc. Mas no âmbito jurídico, constitucional, é muito claro, né, que é uma responsabilidade concorrente, e isso significa que todos têm, repartem, né, essa responsabilidade. E para a questão da apuração de responsabilidade por eventuais falhas, né, na resposta à pandemia, isso é importante de frisar, mas já ficou claro pela fala do Daniel, que não tem como o governo federal lavar as mãos, né? A gente ouve muito, principalmente do presidente da República, é culpa dos governadores e dos prefeitos, não venha atribuir a culpa a mim, jogar a culpa na minha porta, porque o STF me impediu de fazer qualquer coisa. Isso não é verdade, é fácil de descartar rapidamente, né? Não estou ainda falando de culpa, quem tem culpa ou não, mas de responsabilidade no sentido técnico, não no leigo, né, de culpa, mas no técnico daquele que deve responder. Isso que significa justificar sua conduta e, eventualmente, sofrer sanções se ficar comprovada uma falha, mas, eventualmente, simplesmente justificar e está justificado. Esse é o sentido técnico de responsabilidade. Então, não dá para o governo federal fugir da responsabilidade sob esse argumento, que eu acho que confunde, talvez, o leigo, né, de falar, não, o STF deixou para os estados e para os municípios, eu não posso fazer, eu não podia fazer nada. Não, podia, sim. Se fez ou não fez, por que fez ou não fez, é tudo questão da apuração da responsabilidade. O que não dá para fazer é descartar de plano até a apuração, porque não era minha competência. A competência é dos 3. E é sempre bom lembrar que o líder maior, né, do governo federal, que é o presidente da República, o chefe, né, ele tem poder para nomear e demitir ministros, né, sem necessidade de justificativa, um poder discricionário, e isso dá enorme influência nas políticas do governo em geral, incluindo a de saúde. Então, também não dá para dizer, não tenho nada a ver com isso, foi um determinado ministro ou outro, né? Agora, na questão da CPI, a gente está vendo essa discussão, né? A culpa é do presidente ou não é? Quem escolheu os ministros foi o presidente, né? Então, o balde, como se fala na expressão aqui inglesa, ele para lá, é lá que ele para, na presidência da República. Então, também não dá para descartar essa responsabilidade de plano. Agora, então vamos para a questão. Pelo que sabemos até agora, seja da CPI, seja de outras fontes, dá para responsabilizar o governo federal e o presidente por eventuais falhas na pandemia? Bom, na minha opinião, há indícios, pelo menos indícios suficientes da prática tanto de atos ilícitos no âmbito civil como de crimes no âmbito penal para se proceder ao menos a uma investigação rigorosa e uma apuração robusta no âmbito judicial da responsabilidade do governo federal e do presidente da República também, né? Se isso vai acontecer ou não, de novo, é a história que vai dizer, mas eu acho que do ponto de vista jurídico, técnico, tem indícios suficientes dessas condutas que estão muito bem já documentadas, né, em vídeos, em
textos no próprio site do Ministério da Saúde, da Casa Civil da Presidência da República, de condutas que, ao menos em princípio, se enquadram na responsabilidade civil e na responsabilidade penal. Então, para não tomar muito tempo, como eu disse, não é um libelo, né, mas eu poderia ir um a um nos crimes e também na questão da responsabilidade civil. Eu só vou fazer um sumário e aí depois a gente pode debater se vocês quiserem. Mas a questão da responsabilidade civil, ela é regida pelo artigo 927 do Código Civil, né? E ele diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Aí, para saber o que é ato ilícito, a gente tem que ir para o artigo 186, que diz que é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Então, quem é negligente, imprudente ou deliberadamente, né, causar dano a alguém, comete ato ilícito e fica obrigado a reparar. Pois bem, ação ou omissão voluntária, ou seja, intencional, dolosa, no termo técnico, não voluntária, negligência e imprudência, houve esse tipo de ação por parte do governo federal durante a pandemia? Essa é a pergunta da responsabilidade, né? E, como eu já adiantei, eu acho que há, pelo menos, fortes indícios de que houve. Para resumir, eu acho que a falha principal foi, na verdade, a própria inexistência, até hoje, de um plano de enfrentamento à pandemia consistente e coerente, né? Que pudesse, ao menos, tentar minimizar a disseminação do vírus e seus efeitos maléficos. Eu acho que essa questão de atribuir as mortes à ação, ela é mais complicada, mas ela não é necessária, porque a obrigação não era de resultado, né? Como a gente diz também em termos técnicos, era de meios, era de fazer tudo o que fosse possível para evitar a disseminação do vírus e os seus efeitos maléficos, principalmente a morte das pessoas. Cumprindo essa obrigação de meios, mesmo que houvesse 600 mil mortes, a responsabilidade não se configura. E mesmo que só tivesse havido 50 mortes, se houve negligência ou imprudência ou ação dolosa, a responsabilidade se configura. Claro que quanto maior o número de mortes que se puder atribuir, a responsabilidade é mais grave, é claro, mas isso não é algo necessário. Então, a inexistência mesmo desse plano que foi já apontada por diversas organizações, tanto brasileiras e oficiais, como o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Saúde, quanto por organizações não governamentais, como Médicos Sem Fronteiras, ou institutos de pesquisa, como o Lowy Institute da Austrália, elas documentam com muita clareza que faltou esse plano, né? E aí a questão da competência volta a ser importante. Porque você pode falar, não, mas como o Estado e o município já estavam fazendo, essa omissão de um plano federal não é tão importante. Mas, na verdade, ela é, porque num país das dimensões do Brasil e das desigualdades do Brasil, e, sobretudo, numa questão de saúde pública e de vírus que não tem fronteiras, a atuação do governo federal, não só como coordenador da resposta a nível nacional, mas também como supridor de recursos que vários municípios e estados podem não ter, ela seria muito importante. Então, eu acho que, na questão civil, a negligência e a imprudência também, com a insistência numa política de medidas farmacológicas com medicamentos sem comprovação científica, acho que isso se enquadraria mais em imprudência do que negligência. A negligência é uma omissão, a imprudência é um ato, né? Então, acho que mesmo que a gente não entre na questão se a ação foi voluntária, intencional, dolosa, está já configurada, ou pelo menos fortes indícios da responsabilidade civil. Mas acho que também tem, com isso eu vou terminar, indícios fortes de ação voluntária. E aqui a responsabilidade civil começa a se confundir com a responsabilidade penal.
E, só para terminar, eu diria que tem indícios de pelo menos 9 crimes que podem ter sido cometidos pelo presidente da República. Aqui na questão criminal é o indivíduo, né? O foco principal. E eu só vou listar esses crimes e acho que as condutas, né, que se enquadram neles, a gente pode discutir depois, mas para muitas pessoas acho que vai ficar evidente, né, para quem lembrar dessas condutas que estão aí nos noticiários todos os dias. Então, exposição da saúde de outros a perigo. Artigo 132 do Código Penal. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268 do Código Penal. Dificultação de meio destinado ao combate à calamidade pública. Artigo 257. Atentado contra a segurança e funcionamento de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Emprego irregular de verbas públicas. Artigo 315. Incitação ao crime. Artigo 286. Prevaricação. Artigo 319. Curandeirismo, artigo 283, e charlatanismo, artigo 284. Então, eu acho que alguns desses crimes têm indícios mais fortes do que outros, mas eu acho que todos, pelo menos em princípio, podem ter sido cometidos e justificariam, numa democracia robusta, uma apuração no mínimo, uma investigação. Se isso vai acontecer ou não, como eu disse, a gente vai ver, a história vai dizer. Há obstáculos, como a necessidade de qualquer ação criminal iniciar com o Procurador-Geral da República no Brasil. Há também a dificuldade de que o Congresso, na verdade, a Câmara dos Deputados, ter que autorizar por 2/3 o início de uma ação criminal contra o presidente. Então, há vários obstáculos aí, de ordem mais política do que jurídica, que podem impedir mesmo a apuração da responsabilidade, né? Bom, eu acho que era isso por enquanto. Obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço, Otávio. Está tudo muito esclarecedor, né? Tanto do ponto de vista do Daniel, que falou da competência dos entes federativos, do ponto de vista da Constituição, à luz da jurisprudência do STF, quanto a questão da responsabilidade civil e criminal, tal como você expôs, né? Eu vou passar a palavra para a nossa querida Estefânia, que é professora de Direito Constitucional da minha queridíssima Federal do Paraná, de onde estou saudosérrimo, porque eu não consigo ir. Eu vou lá toda hora, com a pandemia não posso ir mais. Estefânia, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Christian, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada ao Márcio também pelo convite para participar desse Fórum da Inteligência. O Christian é já uma figura que está sempre, ele é convidado pelos constitucionalistas, pelos historiadores do direito, todas as frentes, todos os núcleos de pesquisa da Federal do Paraná. E queria cumprimentar e parabenizar também o professor Daniel, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez, e o professor Otávio Ferraz, que é a primeira vez que eu tenho o prazer de ouvir, e até fui atrás hoje de alguns textos também a respeito da judicialização da saúde no Brasil. Eu vou começar pelo final, né? A partir da fala do professor Otávio. Uma questão que me parece importante pensar, para além, a gente tem vários problemas, que é a responsabilidade penal, a nossa dificuldade com a omissão do Procurador-Geral da República. Então, talvez no próximo momento democrático que a gente se encontre, a gente precise repensar as engrenagens, né? Como a omissão ou o engavetamento do Procurador-Geral da República em momentos de uma crise sem precedentes, esperando eventualmente uma nomeação para o Supremo, podem ocasionar tanta gravidade. Ao mesmo tempo que a gente vê um pouco nas últimas semanas agentes isolados do Ministério Público e Polícia Federal agindo contra, né, apurando casos de corrupção do governo federal, o caso do antiministro Salles, enfim. Mas uma coisa que eu queria refletir com vocês também, até porque é uma preocupação que eu estudo,
é a responsabilidade social dessas mortes, eu digo na previdência ou na ausência de previdência. Então, a gente pode ter uma responsabilidade civil e uma responsabilidade penal, mas a gente tem aí famílias desamparadas, porque é provável que as classes mais desfavorecidas ou aquelas que não estavam no mercado formal de trabalho no período da pandemia tenham falecido da doença e deixado famílias, crianças desamparadas sem pensão por morte. Qual a política pública que a gente vai pensar e se a gente já tem esses dados estatísticos para começar a pensar nessas políticas públicas de proteção dessas crianças em virtude da ausência de uma segurança social mais ampla, não pensada nesse período da pandemia. E outra questão que eu queria colocar para reflexão ou não, enfim, porque são várias questões que aparecem aí a partir da fala do professor Daniel, me parece que a gente tem essa judicialização, né? Então eu concordo com a sua análise. O Supremo até foi dialógico, ele tem sido mais nesses casos mais complexos e talvez isso seja um aspecto positivo, e aí a gente tem a experiência da Colômbia nessa ideia de monitoramento e talvez um diálogo maior no monitoramento. Então, vamos pensar em como realizar essa política pública necessária com a participação dos entes federativos. Mas a gente tem uma outra questão, que aí não é jurídica, e aí talvez o Christian também goste do tema, eu acho que são os melhores tweets de comentário da política brasileira, os do Christian, até porque sempre ele tem um otimismo final que me dá um pouco de conforto. Mas como o conflito federativo e a negação da ciência tem sido utilizado pelos novos líderes autocráticos, né? Ou seja, isso é um projeto do neoconservadorismo. E a análise de que também nos Estados Unidos, no período Trump, também houve conflito federativo, ou seja, um jogo político de transferência de responsabilidades para os governadores, por um lado, então, nesse processo tanto de omissão, quanto de judicialização, quanto da tentativa de responsabilizar os governadores pelo lockdown e, portanto, pela crise econômica, mas, por outro lado, também talvez aí uma tendência para fragilizar um dos instrumentos do design constitucional que estabelecem controles. Então, é um modelo que ataca o judiciário, né? Então ataca os entes que fazem alguma forma de contenção dentro do modelo de separação de poderes clássico, mas também pensando na federação como uma forma de contenção de poderes, talvez aí atuando estrategicamente para atacar os governadores e deslegitimar, num momento futuro de tentativa de autogolpe, também esse papel dos governadores. Então, talvez a gente entender, é muito difícil, né? Talvez vocês me ajudem aí nessa compreensão, se de fato o conflito federativo ele se iniciou como um projeto autocrático ou de fato, né, como uma consequência desse negacionismo, e aí, lógico, o Supremo, que sempre foi mais centralizador de competências da União, nesse momento do negacionismo da ciência no meio da pandemia, achou melhor que a contenção dos estados poderia ser mais adequada e, de alguma maneira, garantir alguma estabilidade. Então, enfim, essas seriam as questões principais que eu colocaria, e talvez na questão da responsabilidade, aquele documento que foi feito pela USP sobre os fatos onde o presidente incentiva a pandemia e que se coloca contra as regras sanitárias, e a própria CPI sejam momentos importantes de documentar, né? Embora
não fosse necessário, acho que é transparente, a gente já sabe, já está nas notícias, já tem gravações, mas de organizar essa documentação para eventuais reparações futuras nos diferentes pontos. Mas, enfim, aí eu quero ouvi-los e fico aqui se tiver oportunidade de pensar conjuntamente depois. Obrigada. Eu que te agradeço, Stefânia, querida. Eu só fico feliz de que eu não sou convidado desse programa. Eu só apresento porque eu não preciso comentar. Eu estou na pele deles. Né? Márcio Scalessio, quais são as considerações que você tem a tratar, sempre finas e inteligentes, sobre esse tema tão momentoso? Nem tão finas, nem tão inteligentes. Eu quero cumprimentar as pessoas que falaram. Apoiado. Ok, obrigado. O título do meu comentário vai ser o Montesquieu pandêmico, né? Porque eu diria que um papel que o Supremo Tribunal Federal tem exercido nesse período da pandemia é tentar, de alguma maneira, fazer o sistema de equilíbrio de poderes concebido pelo Montesquieu, de alguma maneira, funcionar com o objetivo de tentar conter o poder executivo. Então, eu tenho a impressão que, em larga medida, a explicação sobre a postura do Supremo Tribunal Federal, através da sua maioria esmagadora, talvez só um ali seja exceção no caso, é a de procurar, de alguma maneira, deter as medidas mais incautas ou menos cautelosas do Poder Executivo. E fez isso por meio de uma decisão que fortaleceu o papel dos estados e dos municípios no exercício da política da pandemia. Eu acho que isso produziu um fortalecimento dos estados e municípios perante essa crise. Concretamente, foi isso que aconteceu. Aí, o que ocorre? Eu, assistindo a flashes da CPI, né, eu descobri que eu tenho identificação com duas pessoas que eu jamais imaginei que teria qualquer tipo de identificação, pelo menos política. Primeiro, a senadora Cátia Abreu, quando acabou com a raça do ex-ministro das Relações Exteriores, lembrando de maneira bastante interessante o episódio daquele simpósio internacional sobre meio ambiente promovido pelo governo dos Estados Unidos, e quando o presidente do Brasil foi falar, o presidente dos Estados Unidos se retirou do recinto. Foi jogar gamão, foi jogar porrinha, foi fumar. A gente não sabe o que ele foi fazer. Ele não quis ficar ali. O que deixou patente, deixou claro a nossa condição de pária internacional. A senadora Cátia Abreu nos fez o favor de lembrar esse episódio, que foi bastante interessante. E a outra pessoa com quem eu descobri que eu tenho identificação, e eu imaginava que eu não tinha nenhuma, é a senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que hoje, no seu pronunciamento na pandemia, que acho que foi o pronunciamento-chave dessa semana, ela montou um quadro em que ela apresentou uma estratégia provável do governo federal, por meio das suas autoridades sanitárias, no sentido de promover a tal imunidade de rebanho. E daí o sentido e a explicação para a condenação do uso de máscara ou para a incitação de pessoas à aglomeração, estimulados pelo próprio presidente. Quer dizer, eu não sei se isso é verdade, eu desconfio que sim, mas me pareceu fazer muito sentido quando a senadora Simone Tebet montou esse quadro. Né? Me fez um sentido danado. Isso aí ligou vários pontinhos. E, nesse momento de ligar os pontinhos, o resultado não foi um coelhinho, foi mortes. Né? Foi um aumento desmedido do número de mortes que nós talvez pudéssemos ter evitado. Né? Então, eu queria que os distintos convidados
depois de terem me ensinado várias coisas e de terem me explicado vários elementos destacados, eu queria que eles comentassem, caso eles achem relevante, essa questão do papel do Supremo Tribunal Federal agindo de modo tal a conter um poder, no caso, o Poder Executivo. Porque me parece que isso é previsto, não é? Pelo desenho do sistema de equilíbrio de poderes. Não é? Então, me parece que é isso que está acontecendo e que tem acontecido, na verdade, desde o momento em que o Supremo Tribunal começou a se pronunciar contra atos de gabinete de ódio, antidemocráticos e coisas desse tipo. Eu tenho a impressão que tem uma linha aí de ação do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. Eu agradeço aí a apresentação de vocês e estou, mais uma vez, atento aqui para as observações. Obrigado. Eu te agradeço, Márcio, pelas suas colocações finas e inteligentes. Eu vou aproveitar aqui o gancho só para ler algumas observações e perguntas que foram feitas pela nossa plateia. Né? Bom, a primeira eu já comentei, né? Já comentei com o Daniel, se houve uma inflexão ou não de uma jurisprudência mais unionista para outra mais estadualista, né? Nessa jurisprudência de um ano para cá do Supremo Tribunal Federal acerca do SUS, né? Da distribuição das competências constitucionais. Né? Outro participante, bom, não é exatamente uma pergunta, eu acho que é mais uma expressão de indignação, né? Se o presidente da República teria discricionariedade para difundir o vírus. Tá? E defende o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Que simplesmente teria cumprido a Constituição. E tem uma terceira observação, que é a seguinte: sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que estados e municípios poderiam editar normas para o enfrentamento da pandemia, gostaria de ouvir dos palestrantes se não houve se o desenho constitucional não foi extrapolado sobre a matéria, né? E o argumento aqui seria o seguinte: se tratando-se de uma pandemia, a pandemia não seria de interesse local ou regional, mas interesse nacional. Tá? Ele pergunta isso. Assim, e logo na minha cabeça eu fico perguntando se, na verdade, a competência não seria das Nações Unidas, né? Já que se trata de uma pandemia. Então, dito isso, eu vou voltar aqui a circular a nossa mesa e vou devolver a palavra para o Daniel. Da Federação Unida dos Planetas, né? Um negócio desse assim. Vamos lá, Daniel, a bola está contigo. Obrigado. Nossa, eu queria estar nessa posição, Christian, de poder essa perguntar e fugir aqui. Mas vamos tentar, né? Eu vou começar pela sua pergunta, que é a pergunta também de alguém do chat, e acho que com isso já respondo até uma terceira pergunta. A questão do STF tradicionalmente ser unionista e na pandemia ele ter virado estadualista, né? Assim, eu não saberia dizer juridicamente se isso é verdade, porque embora estatisticamente o STF historicamente tendesse a decidir a favor da União, assim, eu não sei se a gente pode fazer essa comparação ou se a gente está comparando, né, maçã e laranja, né? Você precisaria pegar um contrafactual, você precisaria pegar casos muito parecidos para fazer essa comparação. Então, assim, é verdade que, historicamente, estatisticamente, o STF é unionista, mas eu não sei assim, se em casos que são mais comparáveis com essas da pandemia, isso se estabelece ou não. Então, assim, minha resposta é não sei. Estatisticamente, a gente vai por um sentido, mas se eu fosse tentar fazer pesquisa para responder essa pergunta, acho que eu iria com um pouco mais de cautela. Mas eu acho essa pergunta muito boa, porque ela vai lembrar a gente de uma coisa. Quando a gente vai pensar o comportamento de tribunais, sobretudo de tribunais constitucionais ou de supremos, a decisão ela tem que ser compreendida por fatores que são internos ao direito, então a Constituição, a lei, a doutrina, os precedentes, mas também por fatores externos ao direito. A pressão política, qual que é o espírito da época, qual que é a posição da opinião pública. E nesse caso da pandemia, né, eu acho que os fatores externos, eles influenciaram muito, né? O STF, ele lê jornal, ele sabe o que está acontecendo. Então, ele deu uma resposta que foi, de fato, talhada para tentar, de alguma forma, marginalizar, na medida do possível,
o presidente, ou tirar o presidente da frente de governadores. Vamos pensar num contrafactual, vamos pensar no outro cenário. Você tem um presidente vamos pensar no presidente ideal, alguém que está preocupado em combater a pandemia, que defende distanciamento social, vacinação, etc., etc. E você tem governadores que estão fazendo o que o Bolsonaro está fazendo. Eu tenho muitas dúvidas se a posição do STF seria essa, de não, deixa os governadores decidir. É possível que a atuação do STF ela foi, sim, muito voltada pensando em resultado. E eu tenho mais um elemento para sustentar essa posição. A gente, quando vai olhar a STF, a gente está vendo a disputa entre o governo federal e o governo estadual. Mas teve muito caso de governo estadual e governo municipal. E a tendência do STF era favorecer governos estaduais todas as vezes em que os governos municipais estavam tentando, de alguma forma, flexibilizar. Então, a decisão, no fundo, talvez era menos de quem tem competência, mas qual que é o resultado que é melhor do ponto de vista da política de combate à pandemia. Eu acho que eu precisaria de um pouco para sustentar isso. Eu estou trabalhando numa pesquisa agora, mas eu tenho que isso é verdade. É uma atuação da STF muito pensando nos resultados, ou seja, o STF ele fundamenta com fatores internos ao direito, mas tem um olho em fatores externos ao direito. Né? Vamos pensar assim, se o papel tivesse invertido, se fosse um governo federal muito responsável, governos estaduais irresponsáveis, eu tenho dúvidas se isso se manteria. Então, assim, né, vocês que são, alguns que são cientistas políticos, talvez vocês tenham uma capacidade melhor de entender a posição do Supremo em algumas matérias do que nós, de dentro do direito, olhando fatores que são internos ao direito. E com isso, acho que eu consigo fazer um gancho com a pergunta da Stefânia. Então, Stefânia, olha, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de conseguir responder a sua pergunta, tá? Mas uma leitura do comportamento do Bolsonaro que eu gosto muito e que eu acho que é a melhor é a da professora Marta Hett, tá? Então, assim, tem muitas explicações de por que o presidente faz as coisas que ele faz. Algumas explicações mais psicológicas, do tipo, ele tem um desejo de morte, ele sempre quis matar as pessoas. Outras explicações do tipo, ele quer contaminar as pessoas porque ele quer criar imunidade de rebanho. Mas a explicação da professora Marta Hett, para mim, é a que faz mais sentido e a que explica mais coisas. O Bolsonaro está pensando em 2022. Ele está pensando em 2022. Então, as medidas dele, assim, ele está pouco se importando se vai morrer muita gente, se vai morrer pouca gente, se vai ter imunidade de rebanho, mas ele está pensando em 2022 e ele está pensando na briga dele com Dória. Eles vão disputar os votos da direita e da centro-direita. Então, como a Stefânia falou, ele está tentando empurrar o ônus da pandemia para o Dória e ele vê as medidas de distanciamento social do Dória e de outros governadores como uma tentativa de boicotar a economia, de boicotar a candidatura dele para 2022. Eu acho essa uma leitura muito poderosa da professora Marta Hett e a que me convenceu, né? Mais do que explicações muito psicológicas para isso. Então, Stefânia, assim, quase tentando encostar na sua pergunta, eu acho que existem talvez questões de conflito federativo, do desenho federativo, mas de agência, né? Não é só estrutura, tem questões de agência. Então, existe a realidade de um conflito político pensando em 2022 entre um governador e um presidente, né? Eu acho que, então, não é só estrutura, mas também tem problemas de agência aí. E sobre o papel do STF, a pergunta do Márcio, eu acho que tem toda a razão, né? O STF ele exerce um papel jurídico e político, mas, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor, mas assim, toda vez que a gente judicializa a política, a gente acaba politizando o judiciário. E o Bolsonaro percebeu isso, né? Ele percebeu, muita gente já percebeu há algum tempo, né? Então, o STF é um espaço de política, é um espaço de disputa de poder e é um espaço a ser dominado por, se você quer fazer política. Então, hoje a gente tem um STF com uma certa formação, porque foi um STF escolhido por governos anteriores, mas pensem se o Bolsonaro se reelege, por exemplo, a gente provavelmente em 2026 vai ter um Supremo muito, muito, muito diferente, né? Então, assim, a judicialização da política ela vem com esse preço que é a politização do judiciário, né? O jogo da política ela vai para o judiciário. Então, assim, antes de ter uma visão talvez muito heróica do judiciário, lembrar que o judiciário é um espaço de disputa política. Então, bom, é isso. Obrigado. Engraçado. Eu acabei de dar uma aula agora de tarde, Daniel, sobre um texto que se chamava O Papel do Supremo Tribunal Federal na Constituição Brasileira. Ele diz assim: essa distinção entre questões políticas e jurídicas ela é uma superafetação.
O poder do Supremo Tribunal Federal é político, embora se exerça em formas judiciais. De quem é esse texto? Você sabe que eu sou muito antenado com o constitucionalismo moderno, né? Pois é, esse texto é de Rui Barbosa, de 1914. Assim, quer dizer, como é que a gente continua sempre imaginando que o poder judiciário é o poder jurídico e tem como se existisse uma separação clara entre direito e política? É claro que existe uma separação, mas quanto mais a gente sobe, mais difícil é separar, né? Do ponto de vista Eu diria que é mais complicado ainda. Com a pandemia, a gente está descobrindo a politização dos médicos. É ainda mais grave. A gente está vendo a politização um pouco provocada pelo populismo, né? Isso é lá que é a petição de tudo. Tudo tem que ser politizado, inclusive o vírus. E os médicos, eu estou apavorado. Agora eu vou perguntar para médico quando eu for onde é que ele se formou, entendeu? Qual é o time dele, aquelas coisas. Se abrir o caderninho da AMIL, tem que falar assim, bolsominion ou não bolsominion. Otávio, o que você acha dessa confusão, cara? Bom, deixa eu fazer alguns comentários breves aqui. Tanto a Estefânia como o Márcio, eles fizeram uma lembrança aqui que é excelente. Eu esqueci de mencionar isso na minha apresentação, mas deveria ter mencionado, que é o estudo do CPDISA, que é o Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, que fez um trabalho monumental, capitaneado pela minha amiga Deise Ventura, de registrar mesmo, né? A linha do tempo, eles chamam, das respostas do governo à pandemia, que registra tudo, todos os pronunciamentos, não só do presidente, como de ministros, todos os decretos, todos os atos de gestão, inclusive vetos a leis, né? Que houve vários, a lei de proteção aos indígenas, que é um assunto que a gente nem chegou a tocar aqui, mas que de responsabilidade, talvez esse seja um dos mais graves, né? O abandono dos indígenas nessa pandemia. Então, muito bem lembrado, e foi isso que a Simone Tebet usou lá na CPI. Então, isso é muito bem lembrado. O estudo do CPDISA, da Deise Ventura, que eu estou, na verdade, traduzindo para o inglês para publicar aqui no Transnational Law Institute, porque eu acho que é um estudo realmente excelente. Você pode até discordar, como o Daniel mencionou, da leitura da Deise, né, da interpretação dela sobre aqueles fatos, né, se é buscar a imunidade de rebanho ou não, que é o que ela acha que é, e que a Simone Tebet também acha, e que convenceu o Márcio, ou se a leitura da Marta Hatch é mais plausível. Mas eu acho que o estudo em si, o registro histórico que ela está fazendo, seja o governo, o presidente responsabilizado ou não no futuro, é um documento histórico fantástico. Eu passei quase o dia todo hoje lendo, são mais de 200 páginas para fazer esse projeto de tradução, porque eu estou fazendo um outro projeto aqui que compara a resposta da pandemia de 60 países, chama Lex Atlas Covid-19, e uma das coisas que a gente vai comparar é a responsabilização dos governantes, né? Então, esse estudo da Deise, se ele for repetido em alguns outros países, vai dar um estudo comparado fantástico. Então, esse era um ponto. O Montesquieu pandêmico, eu gostei da expressão. E junto, sim, o Supremo é um tribunal também político, mas tem o aspecto jurídico, né? Tem uma Constituição ali, apesar da política ela entrar por todos os meandros, ela está por trás, tem as normas constitucionais que não dá para simplesmente jogar fora, né? Curiosamente, essa semana, o Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar daqui a semanas, se não me engano, ele deu uma entrevista para o Café da Manhã, o podcast da Folha, e ele falou uma coisa que eu nunca vi um juiz admitir isso, né? Que quando chega um caso, primeiro ele vê qual é o resultado que eu quero. Isso vai de acordo com o que o Daniel acabou de falar sobre o conflito federativo aí, né? Falou, primeiro acabou a hipocrisia. Acabou a hipocrisia. Pois é, ele falou, primeiro eu vejo o que eu quero decidir, depois eu olho a Constituição para ver se dá para encaixar. Aí ele falou, se não der para encaixar, tudo bem, eu volto.
mas se der para encaixar, e quase sempre dá para encaixar, né? Uma interpretação ali, são normas muito abertas, vagas, etc. Então, com certeza, tem aí uma motivação política também nas decisões, mas essa questão do federalismo, eu acho que também dá para explicar sem esse aspecto político. Não que o aspecto político não seja importante, mas eu acho que a lei é tão clara que a competência é concorrente, aí quando a competência é concorrente, tende a desfavorecer quem não quer fazer nada, né? Porque se você não quer fazer nada, tudo bem, mas deixa o outro fazer. Você não pode impedir que o outro faça uma coisa que está na competência dele também, né? Se você quisesse fazer uma coisa diferente, aí criasse um conflito aí talvez ficasse mais complicado para o STF decidir e não dar aos estados o poder de adotar essas medidas contra a pandemia. Isso já liga com a última questão do participante, que eu acho que é excelente, que mas pandemia não seria uma coisa naturalmente federal? E aí vocês brincaram, né? Teria que ser a Federação Mundial. Sim, a Organização Mundial da Saúde, ela foi criada exatamente por isso, porque há problemas que são transnacionais, são globais. Problemas de saúde pública é um exemplo clássico. Meio ambiente, aquecimento global é outro. Não adianta a Nova Zelândia fazer o melhor que ela pode para não ter aquecimento global, que vai ter, né? Na pandemia, ela ainda consegue ali se proteger se ela se isolar totalmente do mundo, né? Mas se ela quiser se reintegrar ao mundo, se o brasileiro foi para a Nova Zelândia com a variante de Manaus, todo o esforço que a Nova Zelândia fez vai por água abaixo. Então, o participante tem toda a razão que quanto mais global ou nacional e menos municipal a resposta for, melhor. E aí tem uma questão histórica interessante aqui, que talvez interesse aos historiadores, se é que já não conhecem, mas toda a saúde pública do Brasil foi criada nessa guerra de tentar nacionalizar. Tem um livro excelente de um historiador da Fiocruz, o Gilberto Hockmann, que chama A Era do Saneamento, que ele faz a história do primeiro movimento sanitarista brasileiro lá do começo do século XX, e a batalha era conseguir criar um Ministério da Saúde, porque era tão fragmentado e os governadores dos estados objetavam tanto para a criação de uma coisa federal que ia interferir com a autonomia dos estados, que só em 1950 a gente conseguiu ter um Ministério da Saúde no Brasil. Ele foi um departamento do Ministério da Justiça, e não tinha competências muito largas, etc. E o que convenceu finalmente os estados a aceitarem esse projeto de nacionalização? Epidemias, 1000 que o Brasil sofreu, mas com sorte nós sempre tivemos bons médicos de saúde pública, né? Que foram aos poucos com relatórios convencendo e se criou o Ministério da Saúde. Então, só para lembrar outro ponto histórico que acho que muita gente não sabe, mas que nessa pandemia deveriam ter ressaltado mais, o Brasil ele criou a Organização Mundial da Saúde. O médico Geraldo Pauli Souza, que era um médico de saúde pública de São Paulo, que hoje dá nome ao prédio lá da Faculdade de Saúde Pública, do CPDISA, de onde saiu o relatório da Daisy, ele, junto com o chinês, foi quem propôs para a ONU, depois da guerra, que tivesse uma Organização Mundial de Saúde. A saúde não estava nos planos originais lá, né? E depois o primeiro presidente, diretor-geral da OMS, foi outro brasileiro, Marcolino Candal, um carioca, que foi também o diretor mais longevo, 20 anos da OMS. Então, a gente está nessa situação hoje, né, de pária internacional, na questão internacional, é uma tristeza assim, enorme por toda essa história que o Brasil tem, né, de saúde pública aqui e internacional. Obrigado, Otávio. Realmente é um negócio lamentável. Às vezes eu confundo quando é que a OMS foi criada. Ela foi criada depois na época da Liga das Nações? Não, da Segunda Guerra Mundial. Antes Guerra, tinha... né? Pensei que tivesse alguma coisa a ver com a gripe espanhola. A OPAS foi a primeira organização internacional de saúde, o que demonstra, de novo, o protagonismo brasileiro da América Latina na questão da saúde pública.
e depois ela foi incorporada à ONU, à OMS, que é um braço da ONU, que foi criada em 46, 48. Tá, a gente tem 10 minutos ainda, vamos dar uma última rodadinha aqui para comentários. Stefânia? Vou fazer dois comentários. Até pelas perguntas dos participantes, que a gente tem, né, a competência federativa estabelecida na Constituição, mas a gente teve a Lei 13.979 e o Decreto 10.282, tratando também dessa questão da participação dos estados e municípios nesse combate à pandemia. E um pouco nessa visão do nacional, global ou regional, também a questão do Brasil ser um país continental. Então, a gente realmente, fora pós a cepa de Manaus, que aí a gente já teve uma outra pandemia, a pandemia ela foi variada em diferentes momentos no Brasil. Então, tinha estados que tinham alta, estados que estavam em baixa, e que você podia manter uma certa normalidade, porque apesar de saber que você vai ter essas ondas, você precisa manter a atividade econômica, porque a gente não teve aí, a gente ainda tem essa responsabilidade ou essa irresponsabilidade do governo federal, que foi uma omissão em ajudas econômicas, né? As ajudas econômicas aos empresários foram muito pequenas. Então, a gente teve esses auxílios emergenciais, mas isso foi muito pouco perto do que aí num estudo comparativo possa ter nessa atuação, né? E outra questão que me parece importante repensar, ou repensar no próximo momento de normalidade mundial, é a questão do papel dos organismos internacionais, porque no momento da pandemia, até eu tenho muitos amigos na Itália, eles estavam muito ofendidos com a primeira reação. A Itália foi o primeiro epicentro e a Europa não atuou naquele primeiro momento, cada um levantou suas fronteiras e cuidou dos seus cidadãos. Então, a questão da pandemia, ela mostra também essa desigualdade. Eu tenho sobrinha no Canadá com 14 anos que já está tomando vacina. Eu, nem sendo professora, ainda não tomei vacina. Então, você tem crianças nos Estados Unidos já sendo vacinados, e agora que a gente está vacinando em Curitiba a faixa ali de 60, 58 anos. Então, como a desigualdade mundial também precisa ser repensada e que problemas precisam ser enfrentados de forma conjunta e de forma global. Então, a gente vai demorar muito, talvez, aí. Bom, as vacinas estão dando certo, né? Então, esperamos que em um determinado momento, depois que os países ricos estejam vacinados, que os demais consigam, e aí, em um médio prazo de tempo, voltar à normalidade. Mas os efeitos vão ser muito graves e a gente precisa repensar aí o direito internacional também. Obrigada, Christian. Nada, Stefânia. Stefânia, você não foi vacinada porque você é muito mais moça do que eu, que o Márcio aqui. Não, pior que aqui, não. Agora que reservaram essa leva aqui para os professores universitários. Então, para os professores não, para o pessoal do ensino superior, para todos os trabalhadores. Mas só nessa leva, então, acho que semana que vem, que começa a vacinação dos trabalhadores do ensino superior em Curitiba. Municípios ao lado, e aí a desigualdade nas políticas, nessa autonomia, municípios da região metropolitana já vacinaram professores universitários que têm faculdade na região metropolitana, e os de Curitiba não. Então, você tem um pouco de disparidade aí, regional, local, federal, mas uma disparidade também mundial na questão de recursos. Christian, queria fazer uma observação rápida sobre algo que a Stefânia levantou na primeira intervenção dela, que ela mencionou as pessoas que ficaram desassistidas devido à morte de parentes, né? E isso é uma outra preocupação de médio prazo que nós vamos ter. Eu acho que voltar ao normal, nós nunca mais vamos voltar ao normal, até porque eu tenho a impressão que esse conceito de normal
é bastante complicado. Mas eu diria que nós vamos ter um problema, as sequelas que a pandemia vai deixar entre os vivos, né? As sequelas que a pandemia vai deixar entre os vivos, quer dizer, especialmente entre aqueles que contraíram o Covid e que acabaram sequelados pela doença. Isso vai ser uma coisa que vai ter que ser discutida de um modo adequado em algum momento, especialmente no momento como esse que nós estamos vivendo, em que há um discurso que o Estado está quebrado e que você não tem mais dinheiro para a Previdência, ou coisas desse gênero. Eu acho que uma das coisas que vai ter que acontecer é que esse discurso vai ter que ser, de algum modo, revertido, vai ter que ser, de algum modo, ser modificado, porque esse problema da sequela da pandemia entre os vivos, eu tenho a impressão que vai ser uma coisa grave. Eu acho que não vai ser algo trivial de se lidar, não, especialmente num país como o nosso, né? Então, era essa a observação, porque o Christian é otimista, eu sou preocupado, né? É o terceiro tipo. Tem o otimista, tem o pessimista, tem o preocupado. Eu sou do ramo dos preocupados, né? Eu não diria que eu sou otimista, não. Eu só acho que as coisas vão mudando, as pessoas vão se acostumando com as mudanças, né? Enfim. Mas você tem toda a razão, Márcio. Eu ia te passar a palavra mesmo. E eu mesmo estava conversando com um amigo meu que é professor da UF, que é gaúcho, está no Rio Grande do Sul, e ele disse que está com sequela. Ele foi parar no hospital e está com problema de memória, não sei o quê, tem que andar, e o médico manda fazer isso, manda fazer aquilo. Né? A gente não vai ter que esperar 40 anos, né, Otávio, para saber a responsabilização igual a talidomida, né? Então, as pessoas aí, passando um mau bocado. Gente, nosso tempo está acabando aqui. Eu acho que eu vou encerrando, porque eu fico que o tempo é tão pouquinho para cada um falar alguma coisa. Se vocês quiserem, Daniel e o Otávio quiserem dizer, meu nome é Daniel, meu nome é Otávio, pronto, aí acaba o programa. Eu queria, então, agradecer muito a participação de vocês aqui nesse nosso encontro aqui do Foro Inteligência. Foi excelente, foi um tema complicado, jurídico complicado, que conseguiu sair de descomplicado, né? Então, ele teve um bom fim, graças à competência de vocês. Queria agradecer a Estefânia também, que foi... Nossa, eu espero que a Estefânia volte aqui muitas vezes ainda, tendo vários nossos convites, porque ela também descomplica, né? Então, eu vou concluir aqui. Nosso querido Paulo deixo aqui para terminar. Quero agradecer, deixar vocês já premonidos, Daniel, Otávio, para um futuro convite também, porque esse tema, como disse também o Márcio, não vai normalizar, ele vai continuar, né? A gente vai ter que voltar alguma hora aí, não sei se o Supremo vai manter a jurisprudência, mas certamente pode acontecer alguma coisa no ramo também da responsabilidade civil e criminal nos próximos meses. É bom que aconteça, porque se não acontecer, Bom, que bom que a gente pode se ver pelo menos no online. Assim, espero que aconteça, porque se não acontecer é mau sinal. Queridos, então vou encerrando por aqui. Um abraço para todos, né? Fiquem bem e fiquem com saúde. Até logo e boa noite.